Na tarde de hoje, e eu estou gravando isso no domingo, eu recebi entre os clientes uma pessoa que veio da cidade vizinha, o Moisés. E ele sempre teve vontade de vir até aqui, desde que ele entrou na casa do babalorixá dele, que ele não sabe qual é a nação. É muito interessante que as pessoas elas entram no candomblé, que elas dizem que é candomblé, e elas não sabem a nação. Elas pensam que em todas as casas é a mesma coisa, elas não têm noção. Se o seu pai santo é chamado babalorixá, ele é da nação Queto. Se ele é chamado de Doté, ele é da nação Jeje. Então, os nomes, o pai, quando se chamar babalorixá, ele vai dizer, não é babalorixá, é Doté. Esses nomes, eles modificam a nação. Ok? E se for Tata, é Timbanda. E é interessante que não é a mesma coisa. Se você é da nação Jeje, você não venera orixás. Você venera inquices e voduns. Ok? Então você chega lá, tem as estátuas dos deuses populares. Então, em todos as outras casas que não são de Queto, se venera voduns e inquices em candomblé. E somente em Queto são orixás. Ok? Então essa é a diferença. Repito, orixás só da nação Queto. Jeje e Angola, voduns e inquices. E não são a mesma coisa. Não são. Então fica muito claro que você precisa saber qual é a nação que você participa. E aí o Pai Santo disse para Moisés, aqui a gente cultua orixás, catiço e umbanda, a gente também fala umbanda e jurema. É importante lembrar que em candomblé não se cultua guias, preto velhos, caboclos, pombagiras. Em candomblé não. Pode deixar lá para jurema, caboclos e coisa da jurema, da umbanda. Mas candomblé, senhores, é somente orixá. Quando você está falando de orixá, de candomblé, é orixás. E isso é muito importante, porque no jogo de búzios, que são as conchas, as 16 conchas, que se usam 16 conchas, quem vai falar ali somente são os orixás. Entenda, candomblé é orixá. E no jogo de búzios só fala orixás. E ali não tem nada referente a pombagira. Pombagira não foi orixá. Não é orixá. E o Exu que fala ali é o Exu orixá. Ele é um urumalé. Urumalé é um ser não nascido. É um ser que nunca foi homem. Então, a Olorum, ou Olodumaré,
E o seu filho, o seu primeiro filho, que é Exu, Exu, Orixá, Orumalé. Então, ali no jogo, não vai falar de outra coisa, só de Orixá. Mas o Moisés me falou que ele que me falou, porque os búzios fecharam. Aí ele entrou nessa casa há 1 ano e 6 meses atrás, mais ou menos. Tinha pouca gente, aí foi crescendo. E o Moisés passou por situações extremamente difíceis depois que o Pai Santo disse: Ogum está lhe cobrando. Falta você dar obrigações. Aqui eu estou vendo seu Exu Catiço, que é Exu Caveira, e estou vendo a Pombagira, e deu lá o nome da Pombagira, Maria Quitéria. Nossa, mas que Maria Quitéria? A Pombagira, Maria Quitéria, quando a gente faz um estudo sobre, Maria Quitéria foi uma heroína do exército brasileiro, que se fez passar por homem para servir ao exército na Guerra do Paraguai. E ela se tornou uma heroína. Como é que ela se tornou? Como é que ela virou Pombagira? Como é que de heroína ela virou puta? Como assim? Ah, eu não sei. Foi o pai que falou. E aí? Bem, aí ela viu lá nos búzios isso. E falou: Exu, caboclo, lá vai. Não. Ela nunca viu isso. Não viu porque os búzios não falam de Jurema. Não fala de caboclo, guia, pretos velhos. Não fala. Os búzios, eles não falam isso. Eu diria aí. Não, aí eu fiz para algum. E aí depois eu fiz para os guias e fiz assentamento para Exu e Pombagira. Como assim? Como assim? Em Candomblé não tem assentamento para Exu e Pombagira. Pombagira e Exu são coisas de Umbanda. Nem são coisas nem de Jurema, mas são coisas de Umbanda. De Jurema é caboclo, guias, pretos velhos, indígenas. Mas o que aconteceu depois, aí ele contou a vida dele. Como uma quebradeira aconteceu na vida dele. Um acidente que ele se salvou, mas o carro não prestou para nada. Os dias em que ele ficou hospitalizado. A separação com a esposa. E depois que ele passou ali, sabe, beirando a sepultura, ele voltou e perguntou a esse Pai Santo: como é que tudo que foi pedido eu dei? Porque minha vida tá isso, perdi emprego, perdi esposa, meu carro deu perda total, cara, tem seguro e tudo mais, mas como é que isso aconteceu? Eu fui hospitalizado, como é que isso aconteceu? Ele perguntou ao Pai Santo, e o Pai Santo perguntou para ele: sim, como é que isso aconteceu? Se você deu tudo, como é que isso aconteceu? Ele perguntou ao Pai Santo e o Pai Santo perguntou para ele. Tá, então vamos jogar. Acendemos uma vela, fizemos uma prece, pedimos permissão. Os búzios finalmente abriram, eu peguei a data de nascimento. E na data de nascimento dele, porque, gente, vocês precisam entender isso. Se vocês jogarem búzios na casa do Pai do Santo A,
ele der os seus orixás, o seu orixá é isso, sua estrela é isso, seu adjuntor é isso. Na outra casa que você for, na outra cidade, no mesmo dia vai dar outros diferentes, outros orixás. E se você for em outra casa, vai dar outros orixás diferentes. E você não sabe o porquê. Mas isso acontece porque você não tem orixá. Não tem orixá feito na sua cabeça. Não tem. Orixá é para quem tem iniciação. Você vê aí as pessoas indo para a Igreja Universal do Reino de Deus e outros. E lá dizem que recebe pombagira, caboclo, guia. Mas você nunca viu em Igreja Universal do Reino de Deus e Assembleias e outras o pastor expulsando o orixá. Não rola, porque o orixá é só para quem é iniciado em orixá. O orixá só vai aparecer o mesmo nos búzios de todos os babalorixás que você for quando você for iniciado. Se você for iniciado, por exemplo, em Xangô, e quando você for jogar, o Pai de Santo falar que é Ogum, então você vai saber que ele não sabe jogar. Então, orixá de cabeça, adjuntor, estrela, para quem não é iniciado, é só vaidade. Mas quando a gente pega a sua data de nascimento, a gente vai saber o seu signo africano, o seu Odu, o seu caminho. Eu não sabia disso. Pois é. A gente vê todo final do ano os pais de santo perdendo a sua dignidade e se vendendo a televisão para jogar as previsões para o signo Áries, as previsões para isso aí é vender a alma, porque as caídas de búzios são signos. Ali você está jogando com horóscopo móvel. Ali é o zodíaco vivo, é o jogo de búzios. E a data de nascimento diz o seu signo africano. Os signos ocidentais são 12. Os signos africanos são 16. E estão relacionados com a caída de Búzios. Isso do Mérito do Logum. Desse jogo que você vai jogar com o Pai Santo na peneira. Esse jogo mesmo. E quando eu olhei, fiz a conta. E aí deu o Odu dessa pessoa. É Odu Ofum. O seu Ori, o seu Odu, é Odu Ofum. Não tem a ver com Ogum. Ofum são os orixás funfuns. Oxalá, Oxalufã, Oxalá Guiã. Os seus orixás são brancos. Se você chegou até aqui e você quiser jogar tarô, baralho cigano, ou aprender a jogar tarô, seja o tarô mitológico, o tarô de White, o tarô de Marcela, você escolhe o tarô que você quer. Eu jogo tarô desde 1994. Ok? Desde 1994 jogando. E na época a gente viajava para ver o cliente cara a cara. Então você vai aprender como que joga. E baralho cigano. E todo mundo pensa que baralho cigano é uma coisa só. Uma coisa só é dois chineses, dois japoneses. Você olha para a cara de um, é a força do outro. Mas o Lenormand e o Della Mônica são completamente diferentes.
são maneira de jogar diferente. Ok? Esse é o baralho cigano. E se você quiser jogar búzios, então a gente joga os 4 búzios do Maioral, os 16 búzios de orixás, que é o Odu Doria. É o jogo de Odus, horóscopo vivo, que guiou os negros durante 350 anos de escravidão no Brasil. O jogo. E se você quiser aprender, você aprende daí onde você está. Ok? Sem extorsão, sem frescura, sem enrolação. Então você entra em contato, 819-9393-3813. Ok? Para você saber mais. Então, quando eu comecei a jogar os burros, eu falei para ele, você é do Ofum. Gente, o do Ofum é o signo desse camarada, do Moisés. Então, nas casas de santo, vai mudar os nomes, porque a pessoa não tem iniciação, como eu falei. Mas na data de nascimento está aquilo que Deus lhe deu. Está aquilo que o Olorum lhe deu. Está aquilo que é seu e que ninguém pode tirar. Que são os orixás que vão ajudar o seu ori a se lembrar da missão a que se destinou, as dívidas e as lições a que ele, antes de encarnar, acordou com o Olorum, o Olodumare. Os orixás são funfuns. E você precisa se vestir de branco na sexta-feira, em homenagem a Oxalá, Oxalufã, Oxalaguian. E tem um bocado de preceito que, se você é do Ofum, não pode fazer. Eu dizendo para o rapaz. E aí, você não pode comer sangue. Nada de sangue, porque você é de Oxalá. E aí, sarapatel de boi, sarapatel de qualquer tipo de sarapatel. Ah, não sei o que é sarapatel. Teve um cara que disse que não sabe o que é sarapatel. Tem gente que é burra porque quer. Se você perguntar o que é sarapatel, coloque no Google que você vai ver. Eu nem respondo. Sabe o que é não? Não, nem respondo. Você tá com o celular na mão, pô. Tá? Então, sarapatel, seja qual for, galinha cabidela, você não pode. E você não pode comer porco. E caranguejo é quizila para todos os orixás. E adentrando o aspecto da carne de bode. Isso são as coisas de Oxalá. É tão interessante que no primeiro capítulo da Gênesis, você vai ver que Jeová proíbe o homem de usar o sangue. Você comerá tudo do animal, mas o sangue você não pode. Ou seja, você não pode cozinhar carne junto com o sangue. Então, galinha, cabidela, não pode. Jeová diz isso. Oxalá diz isso. Oxalufã, Oxalaguian diz isso. E vocês não entendem. Não entendem porque não leram a Bíblia e não sabem que a Bíblia foi escrita logo após o cativeiro no Egito, que é na África. Então, aí eu disse, mas carne de porco é a que eu mais gosto. Mas galinha com sangue é o que eu mais gosto. Galinha cabidela é o que eu mais amo.
Pois é, e você está usando preto e vermelho. Sabe, você precisa. Você não pode tocar em nada sujo, você não pode deitar em colchão sujo, usar roupa suja, lençóis sujos, você não pode. Orixá Funfun requer limpeza. Isso seu pai de santo não diz. E aí no jogo, quando a gente vê as caídas de jogo, né, que é, não sei se vocês sabem, mas a primeira, que é a principal, o pai de santo não lhe fala. Aí vem cinco outras que a gente vai ter aí o comportamento, né? Primeiro, eu acho que é 5. Primeiro o seu a Kabbalah, o seu nascimento. Aí depois o seu comportamento, a sua evolução. O lado financeiro, amoroso, realmente são 6. E por fim, o Odu de placenta. É no Odu de placenta onde o Babalorixá, o Udopé, desonesto, vai lhe explorar, lhe extorquir, lhe meter medo. Você até tem medo de jogar buzo, porque você vai ser extorquido. E aí ele quis saber, certo, e meu Exu caseiro? Porque além de ritualizar lá, tem na minha casa. E minha pombagira. E aí a gente jogou, e aí não joga nos búzios. Não joga, porque os búzios não vão falar de catiço. Quem vai falar de catiço é jogo mesmo de baralho cigano. Existem cartas especiais de Zé Pilintra, de Exu, para isso. Para trabalhar catiço, porque já fizeram sabendo que nos búzios de orixá não vai falar. E aí eu abri para ele o baralho do seu Zé Pilintra. E não, você não tem nenhuma comunicação com esse Exu que eu lhe deram. E não tem nenhuma comunicação com essa pombagira que eu lhe deram. Você não tem isso. Significa o quê? Significa que se você for noutra casa, por isso que esse pai de santo não quer. Se você for noutra casa, você vai incorporar o seu Exu. Só é você não dizer, porque você está lá de visita, quando começar a tocar os tambores e você incorporar, aí você vai receber o Exu. E o pai de santo vai perguntar o nome. E seu Exu vai falar, e não é o Exu que eu lhe deram, e nem é a pombagira que eu lhe deram. E as cobranças de Ogum? Não tem cobrança. E a briga que tinha no meu Ori? Que tinha 2 santos brigando no Ori? Mentira. Não se fala. Isso não existe. Isso não está em nenhum Itam africano. Essa briga de orixá por sua cabeça, isso é para sua vaidade. É como você não ter iniciação e ter orixá. E aí ele veio desgastado, acabado. E teve um choque de realidade. É por isso que meu pai santo, as festas que vão ter noutra casa, noutra cidade, ele só avisa pra gente quando ele já está saindo da cidade. Tá lá, né, o rebanho, todo mundo, dá 250 dessa casa, 250 mensal para ajudar, e nas festas ainda ajuda com mais dinheiro. E são 50 pessoas, imagina aí quanto dinheiro não entra para esse pai de santo. E ele sai é escravização, porra. Não é? Porque antigamente era a festa dos negros, era a festa da libertação. Agora quem comanda o candomblé, entre aspas, são os brancos. E eles escravizam outros. Como é que pode usar uma religião criada por 3 negras alforriadas, uma senhora entre elas, que aproveitaram seus anos de libertação e viajaram para a África e para Cuba, e voltando de lá,
criaram a primeira casa de candomblé para que os negros tivessem alegria. E agora isso virou um comércio enorme. E as mães de santo e os pais de santo brancos escravizam seus filhos. Mas que vergonha que virou o candomblé. Que vergonha. É tão fácil dizer, a minha casa não se cultua orixá, mas em que se volumes. Teve uma dofona que estava lendo um livro sobre a nação Geis, e eu fui visitá-la, da nação Geis, quando ela estava de iniciação. E eu levei livros, emprestei o livro a ela, inclusive porque ela não me devolveu. E ela estava com esse livro sobre nação Geis. Ela disse que iria me emprestar. Depois ela disse que furtaram, ou seja, roubaram da camarim o livro dela. Ela lá nesse terreiro, mais de 30 anos. Aí esse livro... Não, ela não queria que eu soubesse a realidade disso. Para não perder clientes, casa de Geis não venera, não cultua orixá. Casa de Angola não cultua orixá. Você quer cultuar orixá é na nação Queto. É por isso que nós trocamos o nome do canal. É por isso que a partir de agora, a partir do dia de hoje, será chamado Goetia de Axé. Goetia de Axé tem essa capa aí que vocês viram. E você pode encontrar meus livros aí no Clube dos Autores, tem aí o link na capa. E o próximo livro a ser publicado será justamente Goetia de Axé. E isso aí, cara, vai ser um choque de realidade para muitos filhos de santo escravizados. Porque a gente desmistifica as mentiras que estão inventando em relação ao candomblé. Esse livro, ele é tão profundo que a gente escreveu e reescreveu e que nem sumário esse livro vai ter. Eu não vou colocar nem sumário, é a apresentação, alguns textos para preparar você para um choque de realidade. E depois desse choque de realidade, sabe? Que Pombagira não fala nos búzios, Exu Catiço não fala em búzios, sabe? Pombagira não veio em navio negreiro, sabe? A gente vai desmistificando. Orixás não brigam por sua cabeça. Nunca você fez o santo errado, porque o orixá não pode estar errado. A gente vai apresentar isso a vocês e o perigo de não saber o Odu e fazer o santo. Aí é que está o problema. Não é o santo que está errado, mas se você é de Uarim e Uarim, sabe, um dos preceitos é não ir à praia e o Pai de Santo passa banho de sal para você e diz que o seu santo é Iemanjá e você começa a cultuar Iemanjá, e o choque é com o seu Odu, é dentro do seu Odu. Por isso que o Buda dizia que a ignorância, ou falta de conhecimento, é o maior pecado. Então você passando por aqui, a partir desse vídeo, comente. Diga que não gostou. Ou diga que gostou. Compartilhe. Vamos desmistificar esse comércio. Isso se você for filho de santo. Se você cortou para Pombagira e Exu em agosto. Você precisa saber onde foi que nasceu essa história de cortar para Pombagira e Exu no mês de agosto.
E que a pombagira e Exu que você está cortando, que você está gastando e tudo, não é o seu. Não são seus. Como desse rapaz. Que você está sendo extorquido, escravizado, ludibriado. Então, se inscreva no canal. Faça esses vídeos irem mais longe. Comentem. Para além do preconceito, a religião precisa ser libertadora. Esse vídeo eu ofereço a Maria Souza. Maria, que vai passar por uma auto-iniciação interessante no Ori e depois eu passo para vocês. Para o pessoal aí do Guerreiros da Luz, Filipão, Juju, Cidinha, Justiceiro. E para a sacerdotisa da casa, porque eu não sou pai santo. Eu não sou Tata, eu não sou Babalorixá, eu não sou Doté. Não é? Eu sou da magia, da alta magia luciferiana. E eu vou apresentar a vocês como os deuses tutelam os orixás aqui em nossa casa. Quer saber mais? Entre em contato. Vamos aprender qual é aquele axé. Laroixo. Eita!